Em Nova York, sob as luzes implacáveis da ONU, o mundo inteiro presenciou um momento inesperado. Donald Trump tentou intimidar Lula, confiante em sua presença midiática e em seu estilo de confronto. Mas o que parecia um enfrentamento desigual se transformou em uma virada surpreendente. Entre olhares tensos, corredores carregados de rumores e câmeras atentas, o presidente brasileiro mostrou uma serenidade que desarmou seu adversário. Então, pronunciou palavras que ninguém esperava ouvir. Uma mensagem que atravessou fronteiras e incendiou corações. O que aconteceu depois deixou o mundo inteiro em silêncio. As ruas de Nova York, em setembro, estavam diferentes. Não era apenas a movimentação rotineira da metrópole que nunca dorme. A cidade pulsava com o ritmo das delegações, dos seguranças, dos flashes de jornalistas que corriam para registrar cada detalhe da 700ª Assembleia Geral da ONU. Carros oficiais passavam em fila contínua pela Midtown. Helicópteros circulavam o céu azul e no ar pairava a expectativa de discursos que, mais uma vez, poderiam mudar o rumo da política internacional. Entre os líderes mundiais, um em especial chamava a atenção: Luiz Inácio Lula da Silva. Para muitos, era a volta de uma voz que o mundo sentia falta. A voz de um Brasil que não se esconde, que não baixa a cabeça e que volta a falar com coragem diante das potências. Lula chegava cercado por ministros, diplomatas e seguranças, mas mais do que isso, estava cercado pela esperança de milhões de brasileiros que o viam como porta-voz da soberania, da justiça social e da dignidade nacional. Mas nem todos estavam felizes com sua presença. Nos bastidores, Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e sempre uma figura controversa, já havia ensaiado sua estratégia. Ele não ocupava mais a Casa Branca, mas ainda exercia influência política e midiática, especialmente entre setores conservadores. Sua presença ali era menos institucional e mais performática, quase como um show paralelo para os seus apoiadores. E ao saber da chegada de Lula, Trump fez questão de se posicionar. Fontes próximas aos bastidores relatavam que Trump buscava, desde o início, lançar provocações. Ele havia instruído aliados e assessores a criar um clima de pressão, de desafio, como se fosse possível intimidar o presidente brasileiro. O plano era simples: ofuscar Lula, fazê-lo parecer pequeno diante da imponência norte-americana. Mas o que se viu foi o oposto. Assim que Lula entrou no saguão principal da ONU, o contraste entre os dois líderes ficou evidente. De um lado, Trump, com seu semblante duro, cercado de câmeras e frases de efeito. Do outro, Lula, simples, sem a necessidade de espetáculos, andando com a tranquilidade de quem já enfrentou adversidades muito maiores do que o ego de um ex-presidente. O brasileiro cumprimentava diplomatas, sorria para funcionários e se mantinha atento às delegações do Sul Global, que o viam não apenas como chefe de Estado, mas como símbolo de resistência contra a arrogância das potências tradicionais. Os jornalistas não demoraram a captar a atenção. Em um dos corredores, Trump lançou olhares provocativos, com aquele ar de superioridade que tantas vezes marcou sua trajetória. Lula, por sua vez, manteve-se firme, sem alterar o passo, sem desviar o olhar, transmitindo a serenidade de quem sabe que a verdadeira força não está no grito, mas na firmeza silenciosa. A cena ganhou corpo. Era como se dois mundos se enfrentassem em silêncio. De um lado, a política do medo, da intimidação, da imposição pela força. De outro, a política da dignidade, da diplomacia, do diálogo. Para muitos repórteres que assistiam à cena, aquele momento já valia mais do que muitos discursos. No Brasil, as imagens começaram a circular rapidamente. Redes sociais explodiram em comentários. Lula não se curva, o operário diante do milionário. O Brasil voltou a andar de cabeça erguida. Era impossível não perceber o simbolismo.
A trajetória de um homem que saiu do chão da fábrica para se tornar presidente, agora andando com firmeza pelo mesmo tapete que tantos líderes do mundo já pisaram. O clima na ONU estava carregado. Cada movimento era interpretado, cada gesto era analisado. Mas enquanto Trump fazia de tudo para atrair as câmeras, era Lula quem conquistava olhares discretos de admiração. Delegações da África, da América Latina e da Ásia viam nele um líder que não falava apenas por seu país, mas por todo um conjunto de nações que desejam ser ouvidas. Esse foi o primeiro ato do confronto que estava por vir. Trump havia tentado intimidar. Lula, sem precisar dizer uma palavra, já havia dado sua primeira resposta. A firmeza da presença, a calma da experiência e a confiança de quem sabe que o Brasil tem um papel maior do que ser figurante no palco global. E assim, entre os flashes e as câmeras que disputavam espaço, ficou claro: o mundo veria um embate, mas não entre dois homens apenas. Era um embate entre duas visões de mundo. A entrada de Lula no saguão havia mostrado que o brasileiro não se intimidava. Mas o verdadeiro teste viria quando subisse ao púlpito da Assembleia Geral. Era lá, diante de chefes de Estado, embaixadores, jornalistas e milhões de espectadores pelo mundo, que a disputa simbólica com Donald Trump ganharia peso. Nos corredores, a movimentação era intensa. As delegações se organizavam, cochichavam em línguas diversas, e a expectativa pelo discurso do Brasil crescia. O clima se tornava quase teatral. Trump, sentado mais à frente, fazia questão de se mostrar altivo, cercado por olhares atentos. Seus gestos largos, as conversas em voz alta, tudo parecia calculado para roubar a cena. Mas Lula não parecia disposto a disputar holofotes e justamente por isso atraía cada vez mais atenção. Os câmeras da imprensa internacional não desgrudavam dos dois. Analistas comentavam em transmissões ao vivo que havia um duelo silencioso. De um lado, a política do espetáculo, do outro, a política da serenidade. Quando o mestre de cerimônias anunciou: Presidente da República Federativa do Brasil, o salão mergulhou em silêncio. Lula levantou-se devagar, ajeitou o paletó e caminhou rumo ao púlpito. Não havia pressa, não havia afetação, apenas a firmeza de quem já havia carregado o peso de uma nação em momentos mais difíceis. Trump inclinou-se para a frente. Seus olhos acompanhavam cada passo, como se buscasse encontrar uma falha, um sinal de insegurança. Não encontrou. Lula subiu os degraus com calma, parou, respirou fundo, olhou para a plateia e iniciou sua fala com um tom sereno, mas firme. Senhoras e senhores, vivemos um tempo em que a humanidade precisa escolher entre a cooperação ou o abismo. A fome, a desigualdade e a crise climática não podem ser tratadas como problemas secundários. Elas são a maior ameaça ao futuro comum da humanidade. O murmúrio que se seguiu não era de tédio, mas de atenção. Delegações africanas e latino-americanas acenavam discretamente com a cabeça. Representantes da Ásia e da Europa se inclinavam para frente, atentos. Lula continuou: há quem ainda acredite que pode mandar no mundo pela força de sua economia ou de seu arsenal. Mas nenhum país, por maior que seja, pode se colocar acima dos demais. O Brasil não se curva à intimidação. O Brasil fala por si, mas também fala pelos povos que querem ser ouvidos. O impacto foi imediato. Embora Lula não citasse nomes, todos sabiam a quem se referia. Trump recostou-se na cadeira, mexeu-se inquieto e trocou palavras rápidas com seus assessores. Seu rosto ruborizado deixava claro o incômodo. Do outro lado, a reação era de entusiasmo. Delegações aplaudiam discretamente, quebrando o protocolo da ONU, e jornalistas anotavam freneticamente. A mensagem era clara. Lula havia transformado a tentativa de pressão em combustível para um discurso de soberania.
As câmeras captaram o contraste. Enquanto Trump demonstrava irritação, Lula mantinha o olhar sereno, a voz firme, o tom de estadista. Ele falava de paz, de solidariedade, de cooperação entre os povos. Mas cada frase carregava nas entrelinhas um recado direto. O Brasil não é um país de segunda categoria. Não aceita ser tratado como coadjuvante. Na ala reservada à imprensa, um repórter comentou em voz baixa. É como se ele estivesse respondendo a Trump sem precisar citá-lo. Outro completou, e está vencendo. O discurso prosseguiu com menções à Amazônia, ao combate à fome e à importância de uma governança global mais justa. Mas o ponto alto havia sido aquele recado sutil, firme, impossível de ignorar. Quando Lula terminou, houve um silêncio de segundos que pareceu eterno. Em seguida, o aplauso ecoou pelo salão. Não foi apenas cortesia, era reconhecimento. Delegações de países historicamente marginalizados se levantaram para aplaudir de pé. O gesto tinha força simbólica. Não era só Lula, era o Sul global sendo ouvido. Trump permaneceu sentado, braços cruzados, o olhar fixo em algum ponto indefinido. Seu plano de intimidação não apenas falhara, como se voltara contra ele. A tentativa de humilhar o Brasil havia se transformado em palco para a afirmação de sua soberania. Na saída, jornalistas correram em busca de reações. Aliados de Trump tentaram minimizar o episódio, dizendo que o discurso de Lula era retórico. Mas nas redes sociais e nas manchetes que começavam a circular, a narrativa era outra. Lula encara Trump e reafirma a soberania brasileira na ONU. A tensão velada havia se convertido em vitória simbólica, e o mundo inteiro havia testemunhado. O salão da ONU ainda vibrava com os ecos do discurso de Lula. Aplausos demorados, cumprimentos discretos e expressões de surpresa mostravam que algo havia mudado naquele instante. O presidente do Brasil não apenas se dirigira aos líderes mundiais. Ele havia enviado uma mensagem direta àqueles que tentavam intimidar ou silenciar vozes vindas do Sul global. Do outro lado do auditório, Donald Trump se mexia na cadeira visivelmente desconfortável. Seus assessores cochichavam apressados, tentando transmitir a imagem de normalidade, mas era impossível esconder o incômodo. As câmeras implacáveis captavam cada gesto. O maxilar travado, o olhar duro, os dedos tamborilando na mesa como quem contava os segundos para que a atenção se dissipasse. A tentativa de encenação havia falhado. Ele, acostumado a ser protagonista em qualquer palco, agora era figurante no mesmo salão em que Lula roubava as atenções. E talvez o mais doloroso para Trump era perceber que o brasileiro o havia enfrentado sem sequer citar seu nome. Enquanto isso, Lula deixava o púlpito lentamente. Cada passo era seguido por jornalistas que, de imediato, já transmitiam ao vivo para o mundo suas impressões. Líder firme, voz do Sul global. Brasil ressurge no cenário internacional. Eram algumas das manchetes que começavam a pipocar nas telas de televisões e celulares. Antes de sair completamente do palco, Lula fez uma pausa breve, como se quisesse deixar uma marca final. Virou-se para os presentes, olhou de forma ampla para a plateia e disse: "Não voltei para agradar poderosos. Voltei para dar voz aos que nunca foram ouvidos." O impacto foi imediato. Um novo aplauso ecoou pelo auditório, mais intenso, mais emocionado. Delegações africanas se levantaram novamente. Representantes latino-americanos batiam palmas de pé e até mesmo diplomatas europeus, geralmente contidos, demonstraram aprovação. Trump, por sua vez, manteve-se sentado, braços cruzados, olhar fixo em algum ponto do teto. Era a imagem de uma derrota simbólica transmitida para todo o mundo. No Brasil, a frase final de Lula se espalhou como fogo. Em minutos, era compartilhada em redes sociais, estampada em portais de notícia e comentada em programas de televisão. Hashtags surgiram.
mas Lula na ONU. Mas Brasil de cabeça erguida, mas Lula não se curva. Para milhões de brasileiros, aquela cena representava mais do que diplomacia. Era a reafirmação da dignidade nacional diante da arrogância externa. Jornalistas internacionais, ao analisarem o episódio, destacaram o contraste evidente. Trump tentou o espetáculo, mas Lula conquistou o respeito, escreveu um comentarista britânico. Um francês resumiu: foi o operário contra o bilionário, e foi o operário quem venceu. No fim da tarde, enquanto Lula participava de reuniões paralelas, o clima nos corredores da ONU já era de avaliação política. Diplomatas comentavam que o Brasil voltava a ser ouvido com atenção, não apenas pela sua importância econômica, mas pela sua capacidade de representar um conjunto de nações invisibilizadas. O recado fora claro: o país não aceita intimidações e está disposto a defender um mundo mais equilibrado. Trump, irritado, concedeu breves declarações a seus apoiadores, tentando minimizar o episódio. Chamou o discurso de fraco e disse que Lula fala para plateias fáceis. Mas ninguém parecia dar tanta atenção. As imagens de sua expressão contrariada, contrastando com os aplausos a Lula, já tinham circulado o planeta. O saldo da visita era evidente. Lula havia enfrentado um dos políticos mais intimidadores do mundo sem alterar o tom da voz. Transformou provocações em oportunidade. Mostrou que o Brasil não é um coadjuvante, mas um ator central quando se fala em democracia, soberania e justiça social. Ao embarcar de volta para o hotel, Lula foi recebido por apoiadores brasileiros que agitavam bandeiras e gritavam seu nome nas ruas de Nova York. Muitos repetiam em coro a frase dita na ONU: dar voz aos que nunca foram ouvidos. Era como se o discurso tivesse se transformado em canção de resistência. O contraste não poderia ser maior. De um lado, Trump, milionário, símbolo de arrogância e intimidação. Do outro, Lula, nordestino, ex-metalúrgico, símbolo de dignidade e esperança. No duelo silencioso que o mundo assistiu, ficou claro quem saiu maior. Naquele setembro, em Nova York, a ONU testemunhou mais do que discursos protocolares. Testemunhou o embate entre duas visões de mundo. E foi a visão da solidariedade, da justiça e da soberania que venceu. Se esta história te emocionou, dê um gostei e aperte o botão hype. Escreva nos comentários a palavra valentia e também de qual lugar do mundo você nos escuta, para mostrar que chegou até o fim. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esta história com seus amigos.